Fraqueza emocional cobra um preço alto. Você paga com oportunidades perdidas, relacionamentos tóxicos, respeito destruído e noites sem dormir, repassando humilhações. Cada vez que permitiu que palavras alheias controlassem seu humor, você entregou o poder de graça. Cada vez que reagiu com raiva previsível, mostrou suas cartas ao inimigo. O mundo é um tabuleiro cruel, e quem não aprende as regras vira peça descartável. Enquanto você se preocupava em ser compreendido, outros te estudavam para manipular. Enquanto você abria o coração, predadores identificavam exatamente onde cravar a lâmina. A verdade dói, mas liberta. Bondade sem estratégia é ingenuidade, e ingenuidade no mundo real é suicídio lento. Maquiavel observou reis e tiranos, santos e traidores, e percebeu um padrão assustador. Os que governavam emoções governavam nações. Não eram os mais inteligentes que venciam, mas os mais controlados. Não eram os mais justos que conquistavam poder, mas os que sabiam quando usar justiça como ferramenta e quando descartá-la sem hesitar. Ele viu impérios caírem porque governantes deixaram compaixão cegar estratégia. Viu famílias destruídas porque confiaram em quem sorria enquanto preparava traição. E mais importante, viu homens comuns se tornarem lendas simplesmente por dominarem o que ele chamaria de frieza mental. A frieza mental não é ausência de sentimento, é domínio absoluto sobre quando e como manifestá-los. É saber sorrir enquanto planeja, permanecer calmo quando todos esperam explosão, recuar estrategicamente quando parece derrota. É a diferença entre explodir em raiva e guardar cada ofensa como informação valiosa sobre quem realmente são seus inimigos. Os fracos confundem frieza com crueldade, mas os poderosos sabem a verdade. Frieza é precisão emocional. É escolher suas batalhas, controlar suas reações e nunca, jamais, revelar vulnerabilidade para quem não merece essa honra. Você já sentiu aquele aperto no peito quando alguém te humilhou na frente de outros? Aquela vontade de gritar, de socar a parede, de provar imediatamente que estavam errados? Essa reação é exatamente o que seus adversários desejam. Eles provocam para você perder controle e se expor. Cada explosão emocional é uma vitória deles, porque agora sabem exatamente como te desestabilizar sempre que quiserem. A frieza mental inverte o jogo. Quando você não reage como esperado, quando permanece inabalável diante de provocações, você se torna imprevisível, e o imprevisível sempre vence o previsível. Hoje, você terá acesso às leis que separam líderes de seguidores, predadores de presas, imparáveis de esquecíveis. Essas leis não foram feitas para quem busca conforto, mas para quem busca vitória a qualquer custo. Não espere motivação barata ou frases inspiradoras vazias. O que você vai aprender aqui é o código usado por conquistadores que reescreveram a história. São princípios testados em campos de batalha onde hesitar significava morte, em cortes reais onde uma palavra errada custava a cabeça, em negociações onde fraqueza era punida com ruína total. Cada lei é uma ferramenta afiada, e ferramentas afiadas nas mãos certas constroem impérios. Quem te viu fraco ontem não vai reconhecer a fortaleza que você se tornará. Aqueles que riram das suas ambições vão engasgar com as próprias palavras. Os que fecharam portas vão implorar por migalhas da sua atenção quando você estiver no topo. Isso não é arrogância, é consequência inevitável de quem domina as leis da frieza mental. Você não precisa anunciar sua transformação, ela será sentida. Sua presença vai comunicar poder antes mesmo de você abrir a boca. Seu silêncio vai pesar mais que discursos inteiros dos seus rivais. Inscreva-se agora, deixe seu like e comente de qual cidade você está assistindo, porque mestres da frieza mental nunca mais voltam a ser vítimas.
A partir deste momento, você não será mais controlado pelas circunstâncias, mas arquiteto delas. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai destruir completamente a versão frágil de quem você era. A lei do desapego emocional. A primeira lei da frieza mental é brutal na sua simplicidade. Desapegue-se emocionalmente de resultados que você não controla totalmente. Maquiavel observou que príncipes fracassavam não por falta de recursos, mas por investimento emocional desproporcional em expectativas. Quando você deposita sua paz interior na aprovação alheia, entrega o controle da sua felicidade para terceiros. Isso não é generosidade, é autossabotagem disfarçada de bondade. O homem que necessita de validação externa é escravo invisível, acorrentado por correntes que ele mesmo forjou. Pense nos momentos em que você preparou algo importante. Pode ter sido uma apresentação, um projeto, uma declaração. Você colocou energia, tempo, expectativa. E quando o resultado não veio como esperava, algo dentro de você desmoronou. Aquela sensação de vazio, de injustiça, de esforço desperdiçado. Esse colapso emocional acontece porque você confundiu esforço com garantia. A frieza mental ensina diferente. Faça o melhor possível, mas não amarre sua identidade ao resultado. O esforço é seu, o resultado pertence ao mundo. E o mundo não tem obrigação nenhuma de recompensar suas expectativas. Desapego emocional não significa indiferença preguiçosa, significa precisão estratégica na distribuição da sua energia emocional. Existem batalhas que merecem seu sangue e outras que merecem apenas sua presença calculada. Os fracos se desgastam em todas as frentes, os fortes escolhem onde sangrar. Quando alguém te provoca buscando reação, o desapego emocional te permite avaliar friamente: essa pessoa merece minha energia? Essa situação altera meu objetivo final? Se a resposta for não, você simplesmente não reage. Silêncio estratégico destrói inimigos com mais eficiência que 1000 palavras raivosas. Maquiavel viu generais perderem guerras porque se apegaram emocionalmente a territórios indefensáveis. Viu nobres destruídos porque não conseguiram abandonar alianças que já não serviam. O apego emocional cega o julgamento estratégico. Você mantém amizades tóxicas por história compartilhada, permanece em ambientes destrutivos por medo do desconhecido, tolera desrespeito por apego à imagem de pessoa boa. Cada uma dessas escolhas drena poder. Cada vez que você prioriza conforto emocional sobre avanço estratégico, entrega território para adversários. A implementação prática dessa lei começa com o reconhecimento brutal da realidade. Identifique onde você está emocionalmente apegado a resultados fora do seu controle. Pode ser a opinião de familiares sobre suas escolhas, o reconhecimento de colegas pelo seu trabalho, a reciprocidade em relacionamentos. Liste essas dependências emocionais. Cada item dessa lista é uma vulnerabilidade que seus inimigos podem explorar. Agora imagine como seria sua vida se você simplesmente não precisasse dessas validações. Não porque você as despreza, mas porque seu valor não depende delas. O próximo passo é treinar desapego através de exposição controlada. Comece com situações de baixo risco. Expresse uma opinião sabendo que será impopular. Tome uma decisão sem consultar quem sempre consulta. Deixe uma mensagem sem resposta quando normalmente responderia imediatamente. Observe a ansiedade surgindo, o desconforto, a voz interna gritando que você precisa consertar a situação. Não conserte, apenas observe. Essa ansiedade é o apego emocional se manifestando. Quanto mais você resiste à compulsão de reagir, mais fraca ela se torna. Maquiavel escreveu que o príncipe deve aprender a não ser bom quando a situação exige dureza. Isso assusta os moralistas, mas é pura lógica estratégica. Se sua bondade pode ser prevista,
ela será explorada. O desapego emocional te permite ser bom por escolha estratégica, não por compulsão moral. Você ajuda quando fortalece sua posição, recusa quando enfraquece. Não há culpa nessa escolha porque você entendeu algo fundamental. Bondade universal é impossível e tentar alcançá-la só te transforma em alvo fácil para predadores. Existe uma liberdade assustadora no desapego emocional. Quando você não precisa que as coisas aconteçam de determinada forma, não pode ser chantageado emocionalmente. Quando você não teme perder o que possui, não pode ser controlado através de ameaças. Seus adversários tentarão te provocar, manipular, assustar. E você permanecerá imóvel, não por arrogância, mas porque genuinamente não depende dos resultados que eles tentam controlar. Essa imobilidade estratégica os enlouquece. Eles não entendem como você pode ser tão indiferente ao que para eles seria devastador. Os mestres da frieza mental cultivam algo que parece paradoxal. Se importam profundamente com seus objetivos, mas permanecem completamente desapegados dos caminhos para alcançá-los. Planejam meticulosamente, mas abandonam planos sem hesitação quando a realidade exige. Investem emocionalmente em poucas pessoas escolhidas, mas cortam laços sem culpa quando traição se manifesta. Essa flexibilidade combinada com firmeza é impossível para quem ainda acredita que o mundo deve ser justo, que esforço garante resultado, que bondade protege contra a maldade. A verdade final sobre desapego emocional é que ele não te torna menos humano, te torna estrategicamente humano. Você ainda sente, mas escolhe quando e com quem demonstrar. Você ainda se importa, mas não permite que isso te paralise. Você ainda deseja, mas não se destrói quando o desejo não se realiza. Essa é a primeira lei da frieza mental, e sem dominá-la, todas as outras serão inúteis. Porque um homem emocionalmente dependente sempre será escravo, não importa quanto poder aparente possua. Domine o desapego e você se libertará da maior prisão que existe, a necessidade da aprovação alheia. A lei do silêncio estratégico. Palavras são armas que a maioria usa contra si mesma. Cada frase desnecessária revela intenção, cada explicação excessiva demonstra insegurança, cada justificativa não solicitada admite culpa inexistente. Maquiavel observou que os governantes mais poderosos falavam menos e diziam mais. O silêncio estratégico não é timidez. É controle absoluto sobre as informações que você permite que o mundo possua sobre você. Enquanto os fracos enchem o vazio com palavras nervosas, os fortes permitem que o silêncio trabalhe a seu favor. Toda palavra pronunciada é território conquistado pelos seus adversários no mapa da sua mente. Pense na última vez que você se explicou demais. Alguém questionou sua decisão e você sentiu necessidade compulsiva de justificar cada detalhe. Listou razões, apresentou lógica impecável, buscou aprovação disfarçada de compreensão. E quanto mais explicava, menos autoridade demonstrava. Porque a autoridade verdadeira não se explica, ela simplesmente existe. Quando você precisa convencer alguém do seu valor, já admitiu que esse valor é questionável. O silêncio estratégico comunica algo muito mais poderoso. Você não deve satisfação a quem não tem direito de cobrá-la. Respeito não é conquistado através de argumentos, mas através de presença inabalável. Existem 3 tipos de silêncio que constroem frieza mental impenetrável. O primeiro é o silêncio de observação. Enquanto outros competem por atenção através de palavras, você absorve informações através de escuta estratégica. Pessoas revelam muito mais quando se sentem ouvidas do que quando são confrontadas. Deixe seus adversários falarem, deixe que se exponham. Permitam que a arrogância os faça revelar estratégias e fraquezas.
Cada palavra deles é inteligência gratuita que você armazena para uso futuro. Cada silêncio seu é mistério que os desestabiliza e os faz questionar se você está realmente presente ou apenas estudando cada movimento deles. O segundo tipo é o silêncio de resposta. Quando provocado, o impulso natural é defender, contra-atacar, provar que estão errados. Resista com toda a força que possuir. O silêncio diante de provocação é devastador para quem busca reação emocional. Eles esperam explosão e recebem vazio absoluto. Esse vazio os corrói porque não sabem como interpretá-lo. Você está ofendido, mas controlado, indiferente, porque eles não importam, planejando retaliação silenciosa. A incerteza os destrói lentamente enquanto você permanece imperturbável, economizando energia que eles desperdiçam tentando te desestabilizar. Cada provocação ignorada é poder transferido de volta para você. O terceiro tipo é o silêncio de implementação. Pare de anunciar planos. Pare de compartilhar sonhos com quem não participa da construção. Maquiavel sabia que inimigos surgem não quando você já venceu, mas quando eles percebem que você pode vencer. Cada plano compartilhado prematuramente é uma oportunidade para sabotagem sutil ou explícita. Execute no silêncio. Revele apenas resultados concretos. Deixe que sua ascensão seja sentida, não prevista nem anunciada. Quando finalmente perceberem seu poder consolidado, será tarde demais para impedi-lo. O elemento surpresa multiplica o impacto de cada vitória. A implementação do silêncio estratégico exige disciplina dolorosa, que vai contra sua natureza social. Você precisará morder a língua quando cada fibra do seu ser grita para rebater ofensas. Precisará assistir mal-entendidos sem corrigi-los, suportar julgamentos injustos sem se defender publicamente. Isso vai contra tudo que sociedade ensinou sobre comunicação aberta e honestidade radical. Mas sociedade também ensinou que bondade protege, que justiça prevalece, que esforço garante recompensa. E você já aprendeu na dor que essas são mentiras confortáveis para manter pessoas ingênuas sob controle, enquanto os estratégicos dominam o jogo real. Observe como líderes poderosos utilizam pausas deliberadas. Quando questionados, não respondem imediatamente. Permitem que o silêncio pese no ar, que a tensão cresça visivelmente, que quem perguntou comece a duvidar da própria pergunta. Essa pausa comunica que a questão nem merecia urgência de resposta. Quando finalmente falam, cada palavra carrega peso multiplicado pelo silêncio que a precedeu. Compare isso com quem responde ansiosamente, atropelando palavras, enchendo cada segundo com ruído verbal desesperado. Ansiedade é fraqueza audível, que qualquer predador identifica instantaneamente. Silêncio confortável é força silenciosa que poucos conseguem suportar. Maquiavel escreveu sobre a importância de parecer acessível, enquanto permanece inacessível. O silêncio estratégico constrói essa dualidade perfeitamente. Você está presente fisicamente, mas impenetrável mentalmente. Disponível para a interação, mas indecifrável nas intenções. As pessoas sentem que podem falar com você, mas nunca conseguem realmente te conhecer profundamente. Essa distância invisível te protege de manipulação, porque ninguém pode usar contra você informações que você nunca forneceu. Enquanto outros constroem amizades baseadas em vulnerabilidade compartilhada, você constrói respeito baseado em mistério cultivado e fronteiras invisíveis, mas impenetráveis. Existe um teste simples para saber se você dominou o silêncio estratégico. Quando algo importante acontece na sua vida, seja vitória monumental ou crise devastadora, qual é seu primeiro impulso?
Se for compartilhar imediatamente com outros buscando validação ou consolo, você ainda está emocionalmente dependente de reações externas. Se for processar internamente e decidir estrategicamente quem, quando e como informar, você começou a dominar frieza mental real. Mestres dessa lei tratam informação sobre si mesmos como commodity valiosa, distribuída apenas quando gera retorno estratégico mensurável. As pessoas vão te pressionar constantemente para falar. Vão interpretar seu silêncio como arrogância, frieza calculada, superioridade injustificada. Deixe que interpretem como quiserem. Suas interpretações revelam muito mais sobre eles do que sobre você. Os inseguros te considerarão arrogante porque seu silêncio expõe a insegurança profunda deles. Os manipuladores te considerarão ameaça porque não conseguem ler suas intenções nem prever movimentos. Os invejosos te considerarão sortudo porque não viram o trabalho silencioso que precedeu seus resultados visíveis. Nenhuma dessas opiniões importa objetivamente, porque você não precisa que entendam suas escolhas. Você só precisa que respeitem suas decisões ou sofram as consequências de desrespeitá-las. A verdade sobre o silêncio estratégico é que ele multiplica exponencialmente o impacto de quando você finalmente escolhe falar. Quem fala constantemente perde autoridade porque suas palavras se tornam ruído de fundo ignorável. Quem escolhe silêncio como padrão transforma cada frase em evento digno de atenção. Pessoas prestam atenção real quando você fala porque aprenderam que você não desperdiça palavras com trivialidades. Esse é o poder final dessa lei. Transformar comunicação em ferramenta de dominação estratégica, não de conexão emocional. Você fala para influenciar resultados, não para ser compreendido ou apreciado por audiências que não importam para seus objetivos. A lei da imprevisibilidade calculada. Padrões são armadilhas auto-infligidas que você constrói dia após dia sem perceber. Quando você se torna previsível, entrega o roteiro completo da sua derrota para qualquer adversário minimamente atento. Maquiavel alertou príncipes sobre os perigos mortais da consistência excessiva, não porque inconsistência seja virtude por si mesma, mas porque previsibilidade é vulnerabilidade explorada. A frieza mental exige que você cultive imprevisibilidade calculada, a arte refinada de surpreender estrategicamente enquanto mantém controle absoluto sobre suas ações. Em qualquer conflito, o imprevisível sempre domina o previsível, porque força o adversário a preparar múltiplas defesas, enquanto você ataca apenas uma frente escolhida. A maioria das pessoas é escrava inconsciente de padrões comportamentais rígidos, reagem da mesma forma previsível às mesmas provocações repetidas, frequentam os mesmos lugares, nos mesmos horários toda semana, expressam as mesmas opiniões para as mesmas audiências, esperando resultados diferentes. Essa previsibilidade cria a ilusão confortável de estabilidade e consistência de caráter, mas, na verdade, constrói jaula invisível ao redor da sua capacidade de ação. Seus inimigos aprendem exatamente como provocar explosão emocional, quando encontrá-lo vulnerável e desprotegido, quais argumentos específicos desarmam suas defesas mentais. Você se torna livro aberto para quem dedica tempo mínimo a estudá-lo, perdendo toda a vantagem estratégica. A imprevisibilidade calculada inverte completamente essa dinâmica de poder. Você permanece perfeitamente lógico e estratégico internamente, seguindo planos precisos, mas externamente parece impossível de decifrar ou categorizar. Às vezes reage com força desproporcional e devastadora a ofensas aparentemente pequenas. Outras vezes ignora completamente provocações que deveriam ser graves. Algumas batalhas
você escolhe lutar até a morte sem recuar 1 milímetro. Outras abandona sem explicação alguma no meio do caminho. Essa variação estratégica e deliberada cria paralisia mental em adversários, porque eles nunca sabem qual versão imprevisível de você vão encontrar em cada situação. A incerteza profunda os faz hesitar constantemente, e hesitação prolongada é derrota antecipada antes mesmo da batalha começar. Maquiavel observou através da história que príncipes que alternavam estrategicamente entre generosidade surpreendente e crueldade calculada mantinham controle muito mais efetivo que aqueles consistentemente generosos ou consistentemente cruéis. O consistentemente generoso era explorado sistematicamente até a ruína. O consistentemente cruel enfrentava rebelião constante e conspiração permanente. Mas aquele que alternava de forma imprevisível mantinha todos em estado de alerta perpétuo paralisante. Ninguém conseguia prever se o próximo ato seria recompensa generosa ou punição severa. Esse estado permanente de incerteza gera obediência muito mais eficaz que medo puro ou amor puro isoladamente. As pessoas respeitam profundamente o que não conseguem prever nem controlar. A implementação prática dessa lei começa com a auditoria honesta e brutal dos seus próprios padrões comportamentais. Como você tipicamente reage a críticas públicas? Como lida com sucesso inesperado? Qual sua resposta padrão automática a conflitos diretos? Identifique esses padrões repetitivos com clareza e deliberadamente quebre alguns deles de forma estratégica. Se você sempre responde mensagens imediatamente demonstrando disponibilidade, comece a demorar aleatoriamente sem explicação. Se você sempre evita confronto buscando harmonia, escolha uma batalha completamente inesperada para lutar. Se você sempre é cordial e educado, permita-se ser frio e distante sem justificativa. Cada quebra deliberada de padrão estabelecido confunde profundamente quem achava que te conhecia completamente. Atenção crítica. Imprevisibilidade calculada não é absolutamente comportamento errático, caótico ou desequilibrado. Pessoas genuinamente erráticas são rapidamente descartadas como instáveis mentalmente, não temidas como estrategistas perigosos. Você precisa manter lógica interna perfeita e coerente. Cada ação externamente imprevisível deve servir objetivo estratégico específico e mensurável. Você não reage aleatoriamente como louco, você surpreende estrategicamente como mestre. A diferença é fundamental. Comportamento errático destrói irreparavelmente sua credibilidade e reputação, enquanto imprevisibilidade calculada constrói metodicamente sua reputação de indecifrável e perigoso. Um é fraqueza mental disfarçada de espontaneidade, outro é força estratégica disfarçada de imprevisibilidade. Existem áreas específicas da vida onde previsibilidade ainda serve seus interesses estratégicos. Em demonstração de competências profissionais, em cumprimento rigoroso de palavra empenhada, em proteção leal de quem genuinamente merece sua lealdade conquistada. Nesses domínios selecionados, seja rocha absolutamente inabalável e previsível. Mas em dinâmicas puras de poder, em negociações de alto risco, em conflitos declarados ou velados, em relacionamentos puramente estratégicos, cultive mistério denso e impenetrável. Deixe que pensem que finalmente te conhecem e te categorizaram, e então demonstre dimensão completamente nova que eles nunca imaginaram existir. Cada surpresa estratégica bem executada recalibra como te percebem, sempre elevando dramaticamente a estimativa do seu perigo potencial e capacidade destrutiva. Maquiavel escreveu famosamente que o príncipe ideal deve ter natureza dual de raposa astuta e leão feroz. A raposa para reconhecer armadilhas escondidas antes de cair nelas,
o leão para aterrorizar lobos que ameaçam o rebanho. Mas ele sabia algo estrategicamente mais profundo que poucos compreenderam. O príncipe verdadeiramente poderoso é aquele que ninguém consegue determinar se é raposa ou leão até ser tarde demais para escapar. A imprevisibilidade calculada mantém adversários constantemente reavaliando e ajustando suas estratégias contra você, desperdiçando recursos preciosos. Enquanto eles gastam energia tentando prever seu próximo movimento possível, você já executou silenciosamente 3 movimentos devastadores que eles nem consideraram remotamente possíveis dentro do seu repertório conhecido. Observe atentamente como essa lei se manifesta em verdadeiros mestres da estratégia ao longo da história. Eles cultivam reputações aparentemente contraditórias de forma absolutamente deliberada. São conhecidos simultaneamente como implacáveis e surpreendentemente generosos, calculistas frios e inesperadamente espontâneos, inflexíveis como aço e adaptativos como água. Essas contradições superficiais não são falhas de caráter ou inconsistência moral, são ferramentas estratégicas meticulosamente construídas. Cada faceta contraditória é genuinamente verdadeira em contextos específicos, mas qual faceta particular se manifesta depende exclusivamente do contexto situacional e do objetivo estratégico prioritário. Essa multiplicidade consciente de selves estratégicos confunde completamente quem tenta reduzi-los a padrão simples e previsível, garantindo vantagem permanente. A liberdade final, proporcionada pela imprevisibilidade calculada, é profundamente libertadora. Você deixa permanentemente de ser refém das expectativas rígidas alheias. Quando ninguém sabe o que esperar de você em cada situação, ninguém pode legitimamente te cobrar consistência artificial com imagem limitada que construíram. Você se torna autor soberano da própria narrativa em constante evolução, não personagem secundário e previsível na narrativa dos outros. Isso aterroriza fundamentalmente quem precisa categorizar pessoas rigidamente para sentir controle ilusório sobre o mundo. E, simultaneamente, liberta você completamente para operar em dimensões estratégicas que mentes previsíveis e lineares nem conseguem imaginar existir. Essa é a terceira lei implacável da frieza mental, e sua aplicação consistente transforma você definitivamente de jogador previsível em enigma absolutamente indecifrável. A lei da vingança fria. Raiva quente consome e destrói, principalmente quem a sente. Vingança fria destrói cirurgicamente apenas quem a merece. Maquiavel não pregava perdão cristão incondicional porque entendia a natureza humana real sem ilusões românticas. Ofensas graves não perdoadas e não vingadas adequadamente se acumulam como veneno lento na alma, corroendo você dolorosamente por dentro, enquanto ofensores seguem impunes e confortáveis. Mas vingança emocional, executada no calor irracional da raiva, frequentemente falha espetacularmente e expõe você como impulsivo e controlável. A frieza mental exige algo estrategicamente muito mais devastador e eficaz. Vingança meticulosamente calculada, executada friamente quando o adversário já esqueceu completamente sua ofensa original, aplicada com precisão cirúrgica exatamente quando dói maximamente e recuperação é impossível. A diferença fundamental entre vingança quente e fria determina se você destrói o inimigo ou a si mesmo. Vingança quente é reação imediata, explosão emocional visível, confronto direto onde todos identificam claramente sua motivação. Você grita, ameaça, ataca frontalmente enquanto emoções controlam completamente suas ações.
Testemunhas percebem facilmente que você perdeu o controle. Adversário se prepara para a defesa. E frequentemente você comete erros estratégicos fatais que revertem a situação. Vingança fria é completamente diferente. Você absorve a ofensa em silêncio sepulcral. Demonstra até mesmo que perdoou generosamente. Continua a interação normal enquanto planeja meticulosamente nos bastidores. Quando finalmente age, o golpe é tão preciso e inesperado que o alvo nem conecta imediatamente com a ofensa antiga, e recuperação se torna impossível antes que percebam o que aconteceu. Maquiavel estudou vinganças históricas de César Borgia, que esperava pacientemente anos inteiros para destruir quem o traiu. Borgia não confrontava traidores imediatamente quando traição era descoberta. Continuava tratando-os normalmente, até com aparente confiança renovada, fazendo-os acreditar que haviam escapado impunes. Então, quando esses homens baixavam completamente a guarda e se sentiam seguros novamente, quando estavam mais vulneráveis e dependentes, Borgia atacava com brutalidade calculada que não deixava possibilidade de recuperação. A lição transcende séculos. Vingança executada prematuramente desperdiça oportunidade. Vingança executada no momento perfeito destrói completamente, sem deixar rastros emocionais óbvios que te incriminem. A implementação da vingança fria exige controle emocional sobre-humano, que pouquíssimos conseguem desenvolver. Quando alguém te humilha publicamente, trai sua confiança deliberadamente, destrói algo que você construiu com esforço, o impulso natural é retaliação imediata e visceral. Cada fibra do seu ser grita por justiça instantânea. Seu sangue ferve, músculos se tensionam, mente se enche de cenários de confronto e retribuição. Esse é exatamente o momento mais perigoso. Qualquer ação tomada nesse estado emocional será subótima e provavelmente desastrosa. A frieza mental exige que você respire profundamente, absorva completamente a dor e humilhação, arquive metodicamente cada detalhe da ofensa e então continue sua vida externamente como se nada tivesse acontecido enquanto planeja friamente nos bastidores. O planejamento de vingança fria segue metodologia específica e rigorosa. Primeiro, documente objetivamente a ofensa sem dramatização emocional. O que exatamente foi feito quando quem testemunhou, quais foram as consequências mensuráveis para você. Segundo, identifique vulnerabilidades específicas do ofensor, o que ele mais valoriza. Onde está emocionalmente exposto, quais são suas dependências críticas. Terceiro, desenvolva múltiplos cenários de retribuição proporcional, avaliando riscos e benefícios de cada um friamente. Quarto, escolha o momento ideal para executar, quando ele estiver mais vulnerável, quando conexão com você for menos óbvia, quando o impacto for máximo e defesa mínima. Quinto, execute com precisão cirúrgica, sem deixar emoção contaminar a ação. Sexto, observe os resultados em silêncio absoluto, sem reivindicar crédito ou celebrar publicamente. A proporcionalidade é elemento crucial da vingança fria efetiva. Retribuição desproporcional revela emoção descontrolada e cria simpatia pelo ofensor. Se alguém te humilhou verbalmente e você destrói toda a carreira dele, você se torna vilão aos olhos de observadores, mesmo que a ofensa original tenha sido dele. A frieza mental exige proporcionalidade precisa. A retribuição deve ser equivalente em impacto, mas superior em sutileza. Ele te humilhou publicamente, você sutilmente sabota projeto importante dele, fazendo parecer incompetência própria dele. Ele espalhou mentiras sobre você, você pacientemente constrói evidências de padrões desonestos dele que eventualmente se tornam inegáveis. A vingança fria é sempre proporcional no resultado final, mas superior na execução estratégica.
Existe dimensão psicológica profunda na vingança fria que a torna muito mais satisfatória que explosões emocionais. Quando você age quente, obtém alívio temporário da tensão emocional, mas frequentemente arrependimento posterior quando analisa friamente os erros cometidos. Quando você age frio, o planejamento meticuloso em si já oferece satisfação crescente e a execução perfeita proporciona sensação de controle absoluto, impossível de obter através de reações impulsivas. Mais importante, vingança fria geralmente nem precisa ser revelada para proporcionar satisfação completa. Você sabe o que fez, sabe que justiça foi servida precisamente, e isso basta. Não precisa que o ofensor saiba, não precisa de reconhecimento público. A satisfação vem do controle demonstrado e justiça executada, não de validação externa. Maquiavel alertava que príncipes deveriam vingar ofensas graves para evitar a aparência de fraqueza, mas fazer isso de forma que consolidasse poder ao invés de apenas satisfazer ego ferido. Vingança estrategicamente correta sempre serve duplo propósito. Pune o ofensor específico e, simultaneamente, comunica mensagem clara para potenciais futuros ofensores sobre as consequências inevitáveis de te desafiar. Quando você executa vingança fria perfeitamente, outros que consideravam te testar pensam duas vezes. Reputação de vingador paciente e meticuloso protege você de futuras ofensas muito mais efetivamente que reputação de pessoa explosiva, mas previsível. Predadores evitam presas, que podem virar caçadores pacientes. A verdade final sobre vingança fria é que sua mera possibilidade, quando bem cultivada na sua reputação, frequentemente torna a execução desnecessária. Quando adversários sabem que você nunca esquece ofensas e sempre retribui precisamente quando menos esperam, eles simplesmente evitam te ofender desde o início. Essa é a vitória máxima. Punições que nem precisam ser executadas porque a ameaça implícita é suficiente para prevenir ofensas. Você se torna intocável não porque é bom demais para revidar, mas porque todos sabem que você é paciente e preciso demais para arriscar despertar. Essa é a quarta lei da frieza mental, e seu domínio transforma você de vítima potencial em adversário que ninguém ousa desafiar levianamente. A lei do isolamento estratégico. Solidão escolhida é poder, solidão imposta é fraqueza. Maquiavel observou que príncipes mais vulneráveis eram aqueles constantemente cercados por multidões, enquanto príncipes mais poderosos cultivavam círculos estreitos e impenetráveis. A frieza mental exige domínio sobre o isolamento estratégico, a capacidade de se afastar deliberadamente de pessoas, situações e ambientes que drenam energia sem oferecer retorno equivalente. A maioria teme solidão porque foi condicionada a acreditar que valor humano se mede por quantidade de conexões. Essa crença transforma pessoas em escravas da aprovação coletiva, incapazes de tomar decisões impopulares necessárias. Quem domina isolamento estratégico não teme ficar só porque entende que estar cercado de pessoas erradas é solidão muito mais profunda e destrutiva que estar fisicamente sozinho. A verdade brutal sobre relacionamentos humanos é que a maioria drena muito mais do que oferece. Existem pessoas que entram na sua vida exclusivamente para consumir seu tempo, sua energia emocional, seus recursos, sua atenção, sua paz mental. Elas aparecem em crises constantes, exigindo salvamento, pedem conselhos que nunca seguem, criam dramas desnecessários que te sugam para dentro. Você acredita que está sendo bom amigo, parceiro solidário, pessoa disponível. Na realidade, está sendo explorado sistematicamente por vampiros emocionais que identificaram vulnerabilidade na sua incapacidade de dizer não
e se afastar definitivamente. O isolamento estratégico exige identificação brutal dessas relações parasitárias e extração cirúrgica delas da sua vida sem culpa, sem explicações prolongadas, sem segundas chances que apenas prolongam o sangramento. Maquiavel aconselhou príncipes a manterem distância calculada, até mesmo de conselheiros mais próximos. Não por desconfiança patológica, mas por necessidade estratégica de preservar clareza mental. Quando você está constantemente exposto a opiniões alheias, eventualmente perde contato com sua própria voz interior. Cada pessoa oferece perspectiva contaminada pelos próprios interesses, medos e ambições. Se você permite acesso irrestrito à sua mente, ela se torna campo de batalha onde outros combatem por influência sobre suas decisões. O isolamento estratégico cria espaço protegido onde você pode pensar sem interferência, decidir sem pressão, planejar sem sabotagem sutil de quem preferiria te ver falhar. A implementação prática dessa lei começa com a auditoria impiedosa de todos os relacionamentos atuais. Para cada pessoa significativa na sua vida, pergunte objetivamente: essa pessoa adiciona valor real ou apenas consome recursos? Quando eu interajo com ela, saio energizado ou drenado? Essa relação me aproxima dos meus objetivos ou me distrai deles? Ela demonstra lealdade genuína ou apenas interesse conveniente? As respostas vão incomodar profundamente, porque você descobrirá que muitas conexões que considerava importantes são, na verdade, lastro que te impede de voar. Familiares tóxicos que usam laços de sangue como chantagem emocional. Amigos antigos que ressentem seu crescimento porque evidencia a estagnação deles. Parceiros românticos que se agarram não porque te amam, mas porque temem solidão própria. Uma vez identificadas as relações parasitárias, a frieza mental exige ação imediata e definitiva, não gradual distanciamento, esperando que eles percebam a mensagem. Não explicações detalhadas que se transformam em negociações emocionais. Corte cirúrgico, rápido e definitivo. Você não deve justificativas extensas sobre por que não quer mais determinada pessoa na sua vida. Sua paz mental não precisa ser defendida em tribunal de aprovação alheia. Simplesmente se afaste, bloqueie se necessário, ignore tentativas de reaproximação. Eles vão te acusar de frieza, arrogância, ter mudado para pior. Deixe que acusem. Essas acusações apenas confirmam que você tomou decisão correta, porque pessoas que genuinamente se importam com você respeitariam sua escolha ao invés de tentar manipulá-lo através de culpa. O isolamento estratégico não significa tornar-se eremita antissocial, que evita todo contato humano. Significa curadoria rigorosa e implacável de quem tem acesso à sua energia e atenção. Maquiavel mantinha círculo interno minúsculo de conselheiros cuidadosamente selecionados e testados, enquanto mantinha distância calculada de todos os outros. Você deve fazer o mesmo. Identifique as poucas pessoas que genuinamente agregam valor, que te desafiam intelectualmente sem te diminuir, que celebram suas vitórias sem inveja escondida, que oferecem crítica construtiva sem agenda destrutiva, que demonstram lealdade em tempos difíceis quando nada ganham com isso. Essas raras pessoas merecem acesso privilegiado. Todos os outros devem permanecer em círculos externos onde interação é limitada, superficial e estrategicamente controlada. Existe liberdade aterrorizante no isolamento estratégico que a maioria nunca experimentará. Quando você não está constantemente exposto a julgamentos, expectativas e demandas alheias, recupera a soberania completa sobre sua própria vida. Decisões se tornam mais claras porque não estão contaminadas por necessidade de agradar terceiros.
Objetivos se tornam mais atingíveis porque não está desperdiçando energia, gerenciando dramas alheios. Paz mental se torna default ao invés de luxo raro porque eliminou fontes constantes de turbulência emocional. Você descobre que prefere a própria companhia, a companhia de pessoas mediocres que apenas ocupam espaço sem adicionar valor. Essa preferência assusta observadores externos que interpretam como arrogância, mas é simplesmente resultado natural de ter experimentado a diferença entre solidão escolhida e falsa companhia. Maquiavel escreveu que príncipe deve ser temido mais que amado, porque amor depende da gratidão alheia, enquanto medo depende apenas do poder demonstrado. O isolamento estratégico opera na mesma lógica. Relacionamentos baseados em necessidade mútua genuína são mais estáveis que aqueles baseados em sentimentalismo vazio. Quando você se isola estrategicamente, força as pessoas restantes a provarem valor real para permanecerem no seu círculo. Aqueles que permanecem são os que realmente importam. Aqueles que se afastam, ressentidos, apenas confirmam que estavam presentes por razões erradas desde o início. O isolamento estratégico funciona como filtro implacável que separa aliados genuínos de aproveitadores oportunistas. A resistência ao isolamento estratégico geralmente vem da sua própria programação social profundamente enraizada. Você foi ensinado desde criança que rejeitar pessoas é maldade, que todos merecem múltiplas chances, que bom caráter se demonstra através de disponibilidade incondicional. Essas crenças foram implantadas especificamente para torná-lo explorável. Pessoas que propagam essas ideias frequentemente são as que mais se beneficiam da sua incapacidade de estabelecer fronteiras. Desaprender essa programação é doloroso, mas essencial. Você precisa internalizar verdade brutal. Nem todos merecem seu tempo, nem todas as relações valem o esforço, nem toda solidão é ruim. Algumas formas de solidão são necessárias para preservar sanidade mental e avançar objetivos reais. Existe teste definitivo para saber se você dominou o isolamento estratégico. Quando alguém sai da sua vida, seja voluntariamente ou porque você os removeu, você sente alívio primário ao invés de perda primária? Se a resposta é alívio, você entendeu a lição. Se ainda sente perda significativa por pessoas que claramente drenavam você, ainda está preso em padrões de apego emocional disfuncional. Mestres do isolamento estratégico sentem alívio imediato quando relações parasitárias terminam, porque entendem que cada conexão tóxica removida cria espaço para conexão potencialmente valiosa, ou melhor ainda, para a solidão produtiva, onde podem finalmente ouvir pensamentos próprios sem interferência constante. Essa é a quinta lei da frieza mental, e seu domínio transforma você de pessoa desesperada por aprovação em fortaleza seletiva que poucos conseguem penetrar. A lei da adaptação camaleônica. Rigidez moral é luxo que apenas os fracos podem se dar, porque suas vidas não importam suficientemente para ninguém se importar. Maquiavel chocou gerações ao afirmar que príncipe deve aprender a ser mau quando necessário, mas a verdade mais profunda que poucos compreenderam é: moralidade rígida é suicídio estratégico em mundo que não recompensa consistência moral. A frieza mental exige adaptação camaleônica, capacidade de ajustar comportamento, valores aparentes e até personalidade conforme contexto e objetivos exigem. Você precisa ser capaz de ser generoso ou cruel, honesto ou manipulador, leal ou traidor, não porque carece de princípios, mas porque entende que princípios absolutos em mundo relativista garantem apenas derrota nobre. Vitória pertence aos adaptativos, não aos moralmente consistentes.
A maioria das pessoas constrói identidade fixa baseada em valores supostamente inabaláveis. Eu sou pessoa honesta, eu nunca minto, eu sempre ajudo quem precisa. Essas declarações soam nobres, mas funcionam como correntes autoimpostas. Quando você se define rigidamente, torna-se previsível e explorável. Adversários sabem exatamente como manipular você usando seus próprios valores contra você. Sabem que pessoa que nunca mente ficará paralisada quando mentira estratégica for única opção viável. Sabem que pessoa que sempre ajuda será explorada por necessitados profissionais. Sabem que pessoa moralmente rígida preferirá perder com dignidade a vencer com pragmatismo. Essa previsibilidade moral transforma virtudes em vulnerabilidades facilmente exploradas. Maquiavel estudou líderes ao longo da história e descobriu padrão consistente. Aqueles que sobreviveram e prosperaram eram camaleões morais que adaptavam comportamento conforme necessidade estratégica, enquanto aqueles moralmente rígidos eram admirados brevemente e destruídos rapidamente. César flexibilizou princípios republicanos quando necessário para consolidar poder. Alexandre adaptava comportamento conforme cultura que conquistava. Napoleão era revolucionário republicano que se coroou imperador quando conveniência política exigiu. Não eram hipócritas sem valores. Eram estrategistas que entendiam que valores servem objetivos, não o contrário. Quando valores atrapalham objetivos vitais, valores precisam ser temporariamente ajustados ou permanentemente descartados. A implementação da adaptação camaleônica começa com exercício mental perturbador. Identifique seus valores morais supostamente absolutos e imagine cenários onde violá-los seria estrategicamente necessário. Você nunca trairia amigo. E se traição desse amigo protegesse sua família de perigo mortal? Você nunca mentiria? E se verdade destruísse inocente enquanto mentira protegesse justiça maior? Você sempre cumpre palavra dada? E se circunstâncias mudassem drasticamente, tornando cumprimento suicida? Esses exercícios não visam destruir toda a moralidade, mas flexibilizar rigidez que te torna vulnerável. O objetivo é desenvolver moralidade situacional sofisticada, ao invés de moralidade absoluta infantil. A adaptação camaleônica exige desenvolvimento de múltiplas personas que você pode ativar conforme contexto exige. No trabalho corporativo, você é profissional impecável, que segue protocolos meticulosamente. Em negociações agressivas, você é predador implacável que não demonstra fraqueza. Entre família, você é membro leal que prioriza harmonia. Entre adversários, você é competidor frio que não oferece quartel. Essas não são mentiras ou falsidades, são facetas genuínas da sua personalidade multidimensional, ativadas estrategicamente. Pessoas unidimensionais são facilmente categorizadas e manipuladas. Pessoas multifacetadas que adaptam a apresentação conforme a audiência são impossíveis de categorizar definitivamente e, portanto, muito mais perigosas para adversários. Maquiavel alertou especificamente sobre o perigo de parecer muito bom. Bondade consistente convida à exploração porque predadores identificam alvos fáceis. A adaptação camaleônica exige que você cultive reputação de bondade condicional ao invés de bondade universal. Você é generoso com quem merece, impiedoso com quem abusa. Você é honesto quando honestidade serve objetivos mútuos, mas capaz de manipulação quando o adversário já demonstrou desonestidade. Você é leal até o ponto onde lealdade é recíproca, mas capaz de traição quando traído primeiro. Essa condicionalidade comunica mensagem clara. Você recompensa tratamento adequado, mas pune severamente tratamento inadequado.
Reputação de bonzinho incondicional atrai parasitas. Reputação de justo condicional atrai respeito. Existe objeção comum à adaptação camaleônica que precisa ser endereçada. Não é isso hipocrisia? A resposta depende da definição. Se hipocrisia é dizer uma coisa e fazer outra, enquanto finge consistência, então sim. Mas se hipocrisia é adaptar estratégia conforme contexto, enquanto mantém objetivos centrais consistentes, então não. Maquiavel não defendia inconsistência caótica, mas flexibilidade estratégica. Seu objetivo central permanece constante: poder e sobrevivência. Métodos para alcançar esse objetivo variam conforme necessidade. Hipócrita real é pessoa que prega moralidade absoluta enquanto secretamente a viola. Camaleão estratégico declara abertamente que fará o necessário para vencer e cumpre essa promessa, adaptando métodos conforme necessário. A resistência psicológica à adaptação camaleônica geralmente vem de necessidade de identidade fixa, que oferece sensação ilusória de estabilidade. Você quer acreditar que é pessoa consistente, com valores imutáveis, porque isso simplifica autopercepção. Mas essa simplicidade tem custo alto. Você se torna previsível, rígido e incapaz de navegar complexidade real do mundo. A frieza mental exige que você abandone conforto da identidade fixa e abrace fluidez estratégica da identidade adaptativa. Você não é uma coisa definível, você é conjunto de potenciais que se manifestam conforme contexto exige. Essa fluidez aterroriza pessoas que precisam categorizar rigidamente, mas liberta você para operar em múltiplas dimensões simultaneamente. A verdade final sobre a adaptação camaleônica é que ela não te torna pessoa sem princípios, te torna pessoa com princípios hierarquizados estrategicamente. Você tem valores centrais inegociáveis, mas também valores periféricos ajustáveis. Valores centrais geralmente relacionam-se a objetivos finais: sobrevivência, poder, proteção de entes genuinamente amados. Valores periféricos relacionam-se a métodos. Honestidade, lealdade, generosidade são ferramentas que você usa quando funcionam, mas descarta quando atrapalham. Essa hierarquização consciente permite flexibilidade tática enquanto mantém consistência estratégica. Você nunca traiu o objetivo final de vencer, apenas ajustou métodos conforme resistência encontrada. Essa é a sexta lei da frieza mental. E seu domínio transforma você de moralista previsível em estrategista multidimensional, impossível de categorizar ou derrotar através de manipulação moral simplista. A lei da vitória silenciosa. A última e mais poderosa lei da frieza mental é talvez a mais difícil de executar, porque contradiz instinto humano básico. Vença em silêncio absoluto. Maquiavel observou que príncipes destruídos frequentemente não foram derrotados por inimigos externos, mas pela própria arrogância após vitórias. Celebração prematura, exibição desnecessária de poder conquistado, humilhação pública de derrotados, todas essas ações transformam vitória em semente de futura derrota. A frieza mental exige que você conquiste objetivos metodicamente, mas celebre discretamente. Domine adversários completamente, mas humilhe minimamente. Acumule poder constantemente, mas demonstre seletivamente. Vitória silenciosa não é modéstia falsa, é estratégia de longo prazo que preserva conquistas, ao invés de provocar reações que as destroem. O verdadeiramente poderoso não precisa provar poder. Sua existência já é prova suficiente. O impulso de celebrar vitórias publicamente é profundamente enraizado na psicologia humana. Você trabalhou arduamente, superou obstáculos brutais, derrotou adversários que duvidaram de você. Naturalmente, quer que o mundo reconheça seu triunfo.
Quer ver a expressão nos rostos daqueles que te subestimaram. Quer ouvir admiração e inveja disfarçada de parabéns. Esse impulso é armadilha mortal. Cada celebração pública é informação estratégica entregue gratuitamente para futuros adversários. Cada exibição de sucesso cria inveja onde havia indiferença. Cada humilhação de derrotado transforma o oponente vencido em inimigo permanente dedicado exclusivamente à sua destruição. A vitória silenciosa entende que reconhecimento público é recompensa vazia, que custa muito mais do que vale. Maquiavel aconselhou príncipes a executarem ações cruéis necessárias rapidamente e de uma vez, mas distribuírem benefícios gradualmente ao longo do tempo. A mesma lógica aplica-se à demonstração de vitórias. Quando você atinge objetivo importante, resista completamente à tentação de anunciar triunfalmente. Integre conquistas silenciosamente na sua vida. Permita que observadores atentos percebam gradualmente através de evidências indiretas, mas nunca declare abertamente. Deixe que especulem, que questionem se é sorte ou habilidade, que subestimem a magnitude do que você alcançou. Enquanto eles subestimam, você já está executando a próxima fase que eles nem perceberam que começou. Vitória silenciosa mantém adversários permanentemente desinformados sobre sua verdadeira capacidade e progresso real. A implementação prática dessa lei final exige disciplina psicológica sobre-humana. Quando você finalmente vence após luta prolongada, cada neurônio grita por validação externa. Você quer postar nas redes sociais, contar para conhecidos, esfregar na cara de quem duvidou. Esses impulsos precisam ser esmagados brutalmente. Pergunte-se com honestidade brutal: o que ganho realmente com o reconhecimento público dessa vitória? Satisfação emocional temporária? E o que perco? Informação estratégica valiosa, elemento surpresa para próximas jogadas, humildade aparente que faz adversários baixarem guarda. O custo sempre supera benefício. A satisfação real não vem de aplausos externos, mas de conhecimento interno de que você executou perfeitamente enquanto manteve controle absoluto sobre narrativa. Vitória silenciosa inclui tratamento estratégico de adversários derrotados. Quando você finalmente domina inimigo que te atormentou, o instinto primitivo exige humilhação pública, vingança ostensiva, demonstração de superioridade. Resista ferozmente. Inimigo publicamente humilhado se torna inimigo permanente que dedicará a vida inteira a reverter humilhação. Inimigo derrotado, mas tratado com dignidade básica, frequentemente se torna aliado futuro ou, no mínimo, neutral permanente. Maquiavel escreveu que príncipe deve destruir completamente inimigos perigosos ou conquistá-los através de benefícios, nunca meio termo que deixa ressentimento sem eliminar capacidade de retaliação. Vitória silenciosa permite que inimigo derrotado preserve face publicamente enquanto você assegura dominação verdadeira nos bastidores. Eles sabem que perderam, você sabe que venceu, mas público permanece incerto e essa incerteza serve você perfeitamente. Existe dimensão psicológica profunda na vitória silenciosa que multiplica a satisfação real. Quando você celebra publicamente, transforma a conquista privada em espetáculo público, que agora precisa ser defendido constantemente. Críticos questionarão legitimidade, invejosos buscarão falhas, competidores estudarão métodos. Você se torna prisioneiro da própria imagem de vencedor, obrigado a manter aparências sob observação constante. Vitória silenciosa preserva a conquista como conhecimento privado, que ninguém pode questionar ou estudar. Você sabe o que alcançou, sabe que foi mérito próprio, e essa certeza interna é infinitamente mais satisfatória que validação externa de pessoas que não importam.
Mestres da frieza mental obtêm satisfação da execução perfeita, não do reconhecimento alheio. Maquiavel observou que a aparência de modéstia é frequentemente mais valiosa que demonstração de grandeza. Pessoa que alcançou muito, mas age modestamente, é admirada genuinamente. Pessoa que alcançou muito e exibe constantemente é invejada profundamente. Admiração genuína cria aliados potenciais e neutraliza a oposição. Inveja profunda cria conspiração e sabotagem inevitáveis. A vitória silenciosa cultiva deliberadamente a aparência de modéstia, não porque você é genuinamente modesto, mas porque modéstia aparente é estrategicamente superior à arrogância aparente. Você não esconde conquistas por vergonha, mas por estratégia. Permite que outros subestimem, enquanto você acumula vantagens invisíveis que só se manifestarão quando for absolutamente tarde demais para contra-atacar efetivamente. A resistência à vitória silenciosa geralmente vem de necessidade profunda de validação externa, que revela insegurança não resolvida. Se você precisa que outros reconheçam suas conquistas para acreditar nelas, suas conquistas são psicologicamente frágeis. Se você obtém satisfação primária da execução independente de reconhecimento, suas conquistas são psicologicamente sólidas. A frieza mental exige transição dolorosa de validação externa para validação interna. Você precisa internalizar que opinião alheia sobre suas conquistas é irrelevante comparada à sua avaliação própria. Quando domina essa transição, celebração pública se torna desnecessária, porque satisfação interna é completa. Você venceu, você sabe que venceu, e absolutamente nada que qualquer outra pessoa pense ou diga altera essa realidade fundamental. Existe teste final para determinar se você dominou completamente a vitória silenciosa. Quando alcança sucesso significativo, seu primeiro impulso é compartilhar ou guardar. Se é compartilhar buscando validação, você ainda é escravo de aprovação externa. Se é guardar saboreando conhecimento privado, você alcançou liberdade psicológica real. Os verdadeiros mestres da frieza mental acumulam vitórias silenciosamente ao longo de décadas, cada uma conhecida apenas por círculo minúsculo de confiança absoluta. Aos olhos públicos, parecem sortudos ou moderadamente competentes. Aos próprios olhos, e de poucos que realmente importam, são arquitetos meticulosos de impérios invisíveis, construídos tijolo por tijolo, enquanto o mundo assistia distraído. Quando finalmente a magnitude das conquistas acumuladas se torna impossível de ignorar, é tarde demais para a competição efetiva. A verdade final e libertadora sobre a vitória silenciosa é que ela transforma jogo competitivo em execução artística. Quando você não compete por reconhecimento público, mas por excelência privada, você deixa de ser jogador em jogo alheio e se torna artista criando obra-prima que só você precisa apreciar completamente. Adversários brigam por aplausos enquanto você constrói fundações. Competidores celebram vitórias vazias enquanto você acumula poder real. Exibicionistas gritam conquistas temporárias enquanto você silenciosamente estabelece dominação permanente. No final, quando poeira assenta e verdade se revela inevitavelmente, aqueles que celebraram alto descobrem que conquistaram ilusões, enquanto você que celebrou silenciosamente descobriu que conquistou realidade. Essa é a sétima e última lei da frieza mental. Você agora possui as 7 leis completas: desapego emocional, silêncio estratégico, imprevisibilidade calculada, vingança fria, isolamento estratégico, adaptação camaleônica e vitória silenciosa.
Cada lei é arma afiada que sozinha já te torna adversário formidável. Dominadas em conjunto, te transformam em força imparável que adversários não conseguem compreender, prever ou derrotar. Maquiavel ensinou essas verdades há séculos e foi odiado por gerações justamente porque revelou o que poderosos sempre souberam, mas nunca admitiram. O mundo não recompensa bondade, recompensa estratégia. Não celebra justiça, celebra vitória. Não respeita moralidade, respeita poder. A escolha agora é exclusivamente sua. Você pode rejeitar essas leis como frias demais, cruéis demais, maquiavélicas demais. Pode voltar para o conforto das ilusões reconfortantes, onde bondade vence, justiça prevalece e esforço garante resultado. Nesse caminho, você permanecerá admirável para os fracos, mas explorável para os fortes. Ou você pode abraçar frieza mental completamente, implementar cada lei meticulosamente, transformar-se em versão de si mesmo que aqueles que te subestimaram nunca imaginaram possível. Nesse caminho, você será temido pelos medíocres, mas respeitado pelos poderosos. A dor de ser subestimado que te trouxe até aqui pode ser combustível que te leva além de qualquer limite que consideraram possível. Quem tentou te destruir vai assistir impotente sua ascensão. Quem duvidou da sua capacidade vai questionar o próprio julgamento. Quem fechou portas vai perceber tarde demais que você não precisava das portas deles. Você construiu portais próprios que eles nem sabiam que existiam. A frieza mental não te torna monstro desumano. Te torna humano estrategicamente superior, operando em dimensão que a maioria nem consegue perceber. Você não perdeu humanidade. Você ganhou controle sobre quando e com quem manifestá-la. E esse controle é a diferença definitiva entre ser usado e ser imparável. Inscreva-se no canal agora se ainda não fez. Deixe seu like para que mais pessoas descubram essas verdades inegociáveis. E comente de qual cidade você está assistindo, porque daqui para frente, sua jornada de transformação apenas começou. As leis da frieza mental não são teoria abstrata, são ferramentas práticas testadas através de séculos por aqueles que dominaram o jogo real do poder. Aplique-as sem hesitação, execute-as sem remorso e observe sua vida transformar-se de reativa em proativa, de controlada em controladora, de vítima em arquiteto do próprio destino implacável.